Então agora a gente trabalha com um instituto muito importante que cai demais em prova, que é o instituto da prisão domiciliar no processo penal. E aí eu já peço a você que não confunda com a prisão domiciliar da Lei de Execução Penal, que tem outros requisitos. Vamos trabalhar aqui com a prisão domiciliar que está no Código de Processo Penal. É com essa que vamos trabalhar. Ela está elencada no artigo 317, também no artigo 318. Os requisitos estão no artigo 318 e a gente vai ver como se dá a prisão domiciliar que está no Código de Processo Penal. Então você anota o tópico prisão domiciliar. Vamos analisar o artigo 317 inicialmente para depois passarmos ao artigo 318. O artigo 317 do CPP, ele diz o seguinte: a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou do acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Então o que a gente tem? Qual é o princípio que rege a prisão domiciliar? A prisão domiciliar está pautada num princípio que você conhece bem, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. A gente vai ver que o artigo 318, que traz as hipóteses de prisão domiciliar, indicam que as pessoas que fazem jus a esse benefício são pessoas em situação de vulnerabilidade, que não podem ficar no nosso falido sistema penitenciário, ou seja, não podem ficar presas no presídio, porque é capaz de morrer se ficarem presas no presídio. Então, no nosso falido e sujo sistema penitenciário, insalubre sistema penitenciário, não há possibilidade de que essas pessoas fiquem presas. Vamos ver quem são elas, de maneira que o legislador trouxe no ano de 2011 o Instituto da Prisão Domiciliar no nosso Código de Processo Penal. Então, o artigo 317 do CPP, ele vai dizer que a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. O que a gente percebe? Que o 317, ele fez menção tanto à figura do indiciado quanto à figura do acusado, indicando, portanto, que na fase de investigação preliminar e também na fase de ação penal, a prisão domiciliar será admitida. Então, o juiz pode decretar a prisão domiciliar do indiciado, se falarmos da fase de investigação preliminar, ou ainda a prisão domiciliar do acusado. Veja que a referência a indiciado, no nosso sentir, não se limita ao inquérito policial. Se eventualmente o indivíduo for investigado, por exemplo, com uma investigação que tramita no Ministério Público, não há qualquer obstáculo a que o juiz possa decretar a prisão domiciliar. Então, falando-se indiciado, repito, não há essa limitação ao inquérito policial, mas em qualquer procedimento preliminar investigatório podemos ter o instituto da prisão domiciliar sendo decretado pelo juiz. Então, tanto o indiciado quanto o acusado, eles ficarão em sua residência e só podem ausentar-se com autorização judicial. A gente já tem algumas interpretações mais flexíveis que estão sendo adotadas pelos juízes nos últimos tempos em relação à prisão domiciliar. A primeira delas, embora a lei diga que o indiciado ou acusado ficarão em sua residência, isso tem sido interpretado de forma flexível. Vinícius, como assim? Alguns juízes têm admitido que o indivíduo possa sair da sua residência, se ele, por exemplo, mora num condomínio, num prédio, se ele poderia andar no play do prédio, por exemplo, na área de lazer, se ele poderia, inclusive, sair do prédio e andar pela rua num determinado raio. É possível, os juízes já têm flexibilizado o instituto da prisão domiciliar, permitindo que o indivíduo faça caminhadas, permitindo que ele possa frequentar a área de lazer do seu condomínio, permitindo que ele possa andar pelo seu bairro sem prejuízo de que seja monitorado eletronicamente. Então, em relação à prisão domiciliar, vamos colocar aqui para que fique bem claro, a prisão domiciliar admite monitoração eletrônica. Admite monitoração eletrônica. O indivíduo pode, portanto, usar uma tornozeleira, por exemplo,
estando em situação de prisão domiciliar e pode andar, inclusive, pelo seu bairro, se assim o juiz autorizar. Então, se o juiz, na decisão, disser que o indivíduo em determinado raio pode andar, pode fazer caminhada, não há qualquer problema, a norma pode ser flexibilizada. E veja que aqui está escrito que o agente só pode se ausentar da residência com autorização judicial. É verdade, não significa que para cada saída da residência o juiz tenha que proferir uma autorização judicial distinta. Imagine, por exemplo, e uma das hipóteses aqui é o indivíduo que é extremamente debilitado por motivo de doença grave. Imagine um indivíduo que tem uma doença grave e que diariamente tenha que ir a um hospital para seguir determinado tratamento relativo à sua doença. O juiz pode já de forma antecipada permitir que o indivíduo todos os dias vá ao hospital, faça o que tem que fazer quanto ao tratamento médico e depois volte para casa e fique em prisão domiciliar. Inclusive autorizando na decisão que em situação de emergência, de urgência, que esse indivíduo tenha que ir para o hospital, ele possa ir também sem a necessidade de novas autorizações. O que eu quero dizer é que esta autorização judicial, que está prevista no artigo 317, ela pode ser antecipada, ou seja, pode ser uma só autorização que já permite que o indivíduo, em determinadas circunstâncias, possa sair de casa, possa sair do seu domicílio. Então, a norma do 317 pode ser bastante flexibilizada em relação ao Instituto da Prisão Domiciliar. E o que mais tem caído em prova diz respeito às possibilidades de prisão domiciliar que estão no artigo 318 do Código de Processo Penal. É isso que costuma cair em prova. Tenho visto muita questão de concurso sobre prisão domiciliar. E o artigo 318 do Código de Processo Penal é aquele com o qual vamos trabalhar agora, sobre o Instituto da Prisão Domiciliar. Eu quero saber quem tem direito, quem faz jus à prisão domiciliar. O 318 diz assim: poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for. Aí eu chamo a sua atenção. O juiz vai aplicar a prisão domiciliar quando os requisitos da prisão preventiva estejam presentes, porém o indivíduo, por sua condição de vulnerabilidade, não tem condições de ficar preso no presídio. Ou seja, requisitos da preventiva presentes, pressupostos da preventiva presentes, mas não podemos colocar essa pessoa no presídio porque ela pode morrer lá no presídio. Então a gente vai ver quais são as pessoas que fazem jus à prisão domiciliar. E outro detalhe, o fato de haver esse rol não significa que o juiz esteja obrigado a colocar em prisão domiciliar as pessoas que estão nessa situação. Veja só, essas são as pessoas que a lei autoriza que estejam em prisão domiciliar. Não significa que o juiz esteja obrigado a colocar em prisão domiciliar as pessoas que estejam nessa situação. Então a gente tem aqui o número 1, maior de 80 anos. Maior de 80 anos. Então vamos colocar aqui, número 1, maior de 80 anos. Faz jus à prisão domiciliar. Maior de 80 anos. Quando a lei diz maior de 80 anos, é preciso que você veja que aqui está uma potencial pegadinha de concurso público. Por quê? Porque o Estatuto do Idoso faz referência a 60 anos para a figura do idoso, para caracterizar a pessoa idosa, enquanto o Código Penal faz algumas referências à idade de 70 anos, como, por exemplo, o prazo prescricional contado pela metade quando o agente tem 70 anos na data da sentença. Enfim, essa idade de 80 anos é uma idade superior à que está referida no Estatuto do Idoso, superior à referida no Código Penal. Ou seja, 80 anos é a idade para a prisão domiciliar que está no artigo 318 do Código de Processo Penal. Estamos falando da prisão processual, ainda no inquérito ou na fase de processo. O inciso 2 traz o seguinte: extremamente debilitado por motivo de doença grave. Vamos colocar aí no caderno o indivíduo que é
extremamente debilitado por motivo de doença grave. Por motivo de doença grave. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. O que isso indica? Isso indica que o indivíduo deve estar muito mal, ou seja, não basta que ele tenha uma doença grave, ele deve estar extremamente debilitado para ter direito à prisão domiciliar. Vinícius, a lei é tão rígida assim a ponto de não deixar o juiz flexibilizar? A resposta é negativa. O juiz, eventualmente, ele pode sim fundamentar a decisão para deixar o agente em prisão domiciliar, mesmo que o indivíduo não esteja extremamente debilitado, mas esteja debilitado. O que eu quero dizer é o seguinte: o objetivo do legislador aqui não foi engessar o instituto da prisão domiciliar a essas situações. Na verdade, temos aqui um parâmetro para a decretação de prisão domiciliar. Não significa que o juiz está engessado e não pode de jeito nenhum, numa situação que não seja extrema, decretar a prisão domiciliar. Isso é possível. É possível, no caso concreto, o juiz avaliar a possibilidade de não haver uma debilidade extrema, mas mesmo assim decretar a prisão domiciliar. Mas o fato é, o parâmetro que nós temos e como cai em prova, que para você é o mais importante nesse momento, pelo menos, se o agente está extremamente debilitado por motivo de doença grave, inciso 2. E o inciso 3 vai dizer: agente imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Vamos colocar aqui, inciso 3, se o agente é imprescindível aos cuidados de menor de 6 anos de idade ou pessoa com deficiência. Então, aquele agente que seja imprescindível aos cuidados de menor de 6 anos de idade, ou ainda imprescindível aos cuidados de pessoa com deficiência, ou seja, está comprovado nos autos de que o indiciado, o acusado, tem que cuidar de menor de 6 anos de idade ou ainda pessoa com deficiência. Isso demonstrado nos autos, o juiz tem um parâmetro para a decretação da prisão domiciliar. E o inciso 4 já traz uma novidade da Lei 13.257 de 2016. O inciso 4 traz uma grande novidade da Lei 13.257 de 2016, porque até esta lei, a gestante só tinha direito à prisão domiciliar se estivesse já com 7 meses de gravidez ou se fosse uma gestante de alto risco, se fosse uma gravidez de alto risco. Só que agora o inciso 4, ele flexibilizou o instituto e permite que toda gestante tenha direito à prisão domiciliar. Então a gestante faz jus ao instituto da prisão domiciliar. E falar da gestante é muito importante, considerando que a falência do nosso sistema penitenciário indica um ambiente insalubre para a mulher que vive esse estado de gestação. Então, apenas uma situação que eu vivi fazendo inspeção no presídio de Pedrinhas, em São Luís do Maranhão, em que visitamos o presídio feminino e uma mulher grávida no presídio feminino que jamais tinha feito qualquer exame pré-natal, já com barrigão de 6 meses, jamais tinha feito qualquer exame pré-natal. Por quê? Por que ela não fez qualquer exame? Porque o Estado não tomou as providências para que isso acontecesse, nem levando o médico até o presídio e nem levando a mulher até o hospital. E tem decreto da presidência, decreto também do ano de 2016, que veda o uso de algema para mulher gestante
que vá fazer exame pré-natal, quando a escolta levar para fazer os exames. Então a mulher gestante não pode ser algemada. E essa situação de humilhação é uma situação frequente, que acontece demais, levar a mulher gestante para fazer o exame e colocar a algema. Isso quando acontece de levar, porque o normal é que o Estado sequer esse tipo de assistência de levar a gestante para fazer os exames necessários para uma boa gestação, sequer o Estado presta esse tipo de atividade. Então, a gestante agora, ela está aí no rol de pessoas que têm direito à prisão domiciliar sem a necessidade de que esteja no 7º mês de gravidez ou de que ela tenha uma gravidez de alto risco. E quando eu falo da gestante, devemos atentar não somente para o princípio da dignidade da pessoa humana, mas também para o princípio da intranscendência da pena. Você estuda na Constituição Federal que a pena não passará da pessoa do condenado. E em relação à gestante, a ideia é que o bebê não sofra as mazelas do sistema penitenciário, ou seja, preservar a saúde do bebê é uma maneira de se dar efetividade ao princípio da intranscendência da pena, porque a criança não tem culpa do crime praticado, do suposto crime praticado pela gestante, já que estamos falando ainda da fase de inquérito policial ou de ação penal. Então ainda estamos falando com base no princípio da presunção de inocência. Gestante, portanto, direito à prisão domiciliar, princípio da intranscendência da pena sendo observado pela Lei 13.257 de 2016. O número 5, o inciso 5, ele vai trazer aqui a mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. 12 anos de idade incompletos. Então, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Veja que o parâmetro de 12 anos, ele não é aleatório, ele está baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Você sabe que a criança é a pessoa que tem até 12 anos de idade. Se a mulher tem filhos de até 12 anos de idade incompletos, faz jus também à prisão domiciliar. Mais uma novidade trazida pela Lei 13.257 de 2016. Esse inciso 5 é um inciso novo, então, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. O inciso 6 diz assim: homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Então, inciso 6, mais uma novidade da lei: o homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Então a gente tem aqui o inciso 6 dizendo o seguinte: o homem, se único responsável pelos filhos de até 12 anos de idade incompletos. Homem, se único responsável pelos filhos de até 12 anos de idade incompletos. O inciso 6, novidade também da Lei 13.257 de 2016. E aí vem o parágrafo único e diz: para a substituição, o juiz exigirá a prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. É óbvio que se a defesa ou até o Ministério Público, enfim, quiserem requerer a prisão domiciliar do indiciado ou do acusado, é necessário que haja demonstração por meio de documento ou até por meio de prova testemunhal, no sentido de que essa prisão domiciliar é necessária e de que o agente faz jus à prisão domiciliar. Então a documentação é juntada aos autos e nada impede também que a prova testemunhal possa indicar, e aí o juiz então poderá decretar a prisão domiciliar. Prisão domiciliar cai demais, estude, é um tema muito importante, tenho visto cair muito, principalmente letra da lei, o que não significa que você que quer estudar em alto nível não saiba também a questão aqui da fundamentação, como eu falei, princípio da intranscendência da pena, dignidade da pessoa humana, a questão da flexibilização da interpretação dos institutos
Isso também é importante que você conheça para ser um candidato completo nas difíceis provas que você enfrentará. No bloco número 4, a gente continua com prisão cautelar. Vamos começar a falar das medidas cautelares diversas da prisão. Até lá!